Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao Espiral Literário. A gente está aqui hoje para falar um pouco de dramaturgia e, para quem não conhece, essa linguagem escrita, não necessariamente daí, mas de onde parte o processo criativo do teatro, e há outras tantas interpretações. E de uns anos para cá, a dramaturgia veio ganhando força, ganhando destaque sobre vários aspectos. Recentemente, por exemplo, eu dei um curso de dramaturgia da luz. Algumas pessoas que estão aqui trabalham com dramaturgia da cena, do corpo, do espaço, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Temos aqui três convidadas, duas convidadas e um convidado. Eu uso sempre os plurais no feminino, aprendi isso com Malu e com Mica, porque as mulheres vão dominar o mundo mesmo. E a gente que lute. E aí eu queria abrir a palavra para a Agrinês Melo, mulher preta, batalhadora, mãe, guerreira, pesquisadora, diretora de teatro, figurinista, iluminadora. A mulher é o que há. Boa noite, Agri. Boa noite, Heron. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente falar um pouquinho do que a gente faz, né? Eu sou multi e você também é. Eu acho que todo mundo que está aqui faz essa nossa vida de artista, né? Se virar e se multiplicar. Então, minha pesquisa, né? Eu sou uma preta que desde a infância eu era muito amostrada e acho que isso está na minha essência. Enfim, na verdade é uma necessidade de visibilidade, que desde a infância a mulher preta, a criança preta, enfim, a pessoa preta, ela não tem os lugares de destaque. Na minha infância, as crianças brancas, elas tinham esses lugares de destaque e eu tinha que me amostrar para poder ocupar esse lugar. E foi assim até eu chegar na academia e reconhecer, de fato, que se eu não fosse me amostrar ou se eu não procurasse qual seria esse lugar de destaque, eu estaria o tempo inteiro no não lugar, né? Porque, além de tudo, você, enquanto mulher preta, que não é retinta, você... e tem vários traços, né? Porque você é preta se você for retinta, se você tiver um nariz grande, se você tiver a boca grande. Esse é o estereótipo da mulher de fato preta. As outras não são tão pretas assim. Então, na verdade, é uma tentativa de colocar essa mulher não retinta, ou o homem, enfim, num não lugar. Porque eu não sou branca o suficiente para ser branca e não sou preta o suficiente, então eu não tenho um lugar, eu não existo. E a pesquisa Dramaturgia dos Orixás, ela veio justamente com essa necessidade, né? Essa necessidade de trazer essas narrativas a partir do corpo. Eu comecei a reconhecer que a dramaturgia, que o corpo ele tem um texto a partir do momento em que eu não cabia na cena recifense, eu não cabia, não tinha... enquanto escrita, principalmente quando eu estava na universidade, que eu entrei em 2000, fiquei até 2004, a escrita dos textos naquela época que chegavam até mim não tinha esse lugar de visibilidade. E não tinha destaque nem personagem para essa mulher preta. E quando eu estava ou por trás da cena, né? Ou eu era atrás da cena, ou então por trás das cortinas. E o meu corpo tinha necessidade de mexer, sabe? Eu tinha essa necessidade de me movimentar, enquanto a caixa cênica era uma caixa cênica tradicional, onde eu tinha que ficar ali. E o meu corpo queria falar. A gestualidade corporal natural, intrínseca do meu corpo estava ali. Para eu me mexer, não, segura os braços. Agora me diga, uma mulher de 1,80 m, com 1,20 m de perna, ficar imóvel para não chamar atenção para as outras coisas, dentro de tudo isso, né? E dentro da construção que eu vim, da musicalidade, dos batuques, então era muito difícil. E aí eu comecei a me perguntar qual seria o meu lugar, que texto seria esse para que me coubesse. A priori era um questionamento individual, e depois eu comecei a perceber no meu entorno que muitos artistas pretos passavam pelo mesmo processo, desde o não reconhecimento, desde o não lugar até o não reconhecimento, né? Das buscas de textos tradicionais, onde se estava
E aí eu resolvi ampliar essa pesquisa não só para mim, mas vamos descobrir, então, qual é essa dramaturgia que não precisa necessariamente estar escrita e que pode estar escrita, mas que vem. Qual é? O que é que o texto está falando? E, a partir disso, qual é o processo que a gente vai encaminhar, sabe? E ela vem justamente disso. E aí foram surgindo não só essa necessidade da sistematização, né? Porque aí o meu corpo mexe, mas eu preciso sistematizar ele dentro de uma metodologia para saber onde é que eu coloco o meu pé, onde é que eu coloco a minha mão, o que é que ele quer dizer, quando eu amplio aqui, que energia é essa que vem e amplia, e o que poderia vir daqui, qual é esse ser que vem a partir dessa ampliação desse peito, né? Qual é a energia, qual é esse personagem, qual é esse ser, qual é esse texto que vem quando eu contraio o meu corpo. Então, eu precisava dessa consciência, não só para mim, mas quem também estava comigo, para a gente sistematizar isso. E eu comecei a participar de alguns grupos de pesquisa, e quando foi em 2019, eu criei o curso de Dramaturgia dos Orixás, porque eu percebi que no meu entorno essa necessidade de texto que vem do corpo não era só minha, né? Os artistas não sabiam onde colocar o pé, não sabiam onde colocar a mão, porque não tinham a consciência corporal, porque a consciência de que o texto ele precisava ser falado, só falado, e, enfim, aqui, né? Aqui onde a gente vivia. Porque quando a gente viaja, a gente vê que tudo isso, muitas coisas estão sendo estudadas. Quando a gente vai para outra cultura, a gente percebe isso também. Não é? Quando a gente vem para... E aí, atrelada a isso tem a antropologia, mas senti uma necessidade de decolonização. Enquanto o teatro antropológico, sim, tem a sua função. A gente precisou, eu, enquanto agrinês, enquanto poste, enfim, precisamos, sim, beber de uma fonte de algo que já tinha sistematizado através do colonizador, mas a gente precisava se decolonizar. Precisávamos descobrir qual seria o nosso viés, né? Então, três pretos, esse viés seria a matriz africana. E, individualmente, essa matriz africana, para mim, o que vinha com mais força era esse texto do corpo, que eu precisava entender e, a partir daí, ampliar isso. E, quando a gente leva isso para os artistas que estavam em nosso entorno, essa necessidade não era uma necessidade só minha, a necessidade das novas narrativas, né, que trouxessem visibilidade positiva, não só para a pretitude, mas para o artista em geral, ela vinha muito da consciência desse corpo. E aí, para mim, isso é um grande achado, assim, a consciência desse corpo que não é só porque eu sei onde botar meu pé, sei onde botar minha mão, mas precisava de uma organicidade, eu precisava de uma vida ali dentro, que era a partir do reconhecimento. E a pessoa só se reconhecia quando ela reconhecia quem vinha antes dela. Isso, para mim, foi um achado. Enfim, eu falo disso com muita alegria, assim, porque eu vi muitos booms, né? Eu costumo dizer que eu vi muitos corpos fluidos se oxunzando, ou muitos corpos se xangozando, né? Se xangozando nesse vigor e de saber onde é que se posiciona, porque eu sei que eu estou aqui, sei de onde eu vim, eu sei que eu estou aqui. Ou se oxunzando, porque vai deixando essa fluência, sabe? Então, para mim, isso é muito feliz quando se fala dessa dramaturgia, que é uma dramaturgia que é corporal, mas que antes disso precisa beber, reconhecer de onde vem, para poder daí dar uns saltos, né? Enfim, são essas conversas. E aí muita gente me pergunta assim, Heron, Agri, então a gente não precisa escrever? Precisa. A gente precisa escrever, minha gente, porque a gente precisa sistematizar isso para deixar documentado, é importante. A gente não vai viver para sempre, isso precisa ser dividido, né? E a gente está aqui com Dramaturgia dos Orixás, estou muito feliz. Eu alcancei nessa coisa de antes e na pandemia eu cheguei em vários países da Europa, em Portugal, na Espanha, na Itália. Então eu tenho alunos de todos esses lugares, né?
tem um aluno que mora na China, daqui, é brasileiro, mas mora na China, então a necessidade de voltar, né? Como é que poderia voltar um pouco, e principalmente dentro de uma pandemia, na China, e, enfim, onde tudo veio à tona, para ele era muito importante se ressignificar. Então, eu tenho alunos de todas as partes do mundo, mas eu tenho alunos de várias partes, não ficou só aqui no Brasil. No Brasil, eu tenho alunos de todas as partes do Brasil, assim, sabe? Então, isso para mim é muito, muito gratificante, mas eu acho que não chega em todo mundo. Então, se a gente sistematiza isso, a gente consegue chegar em outros lugares, né? E quando a gente não mais existir, a gente vai poder escrever isso para que as pessoas que vêm depois da gente consigam chegar nisso, né? Consigam ampliar essa necessidade de fala. Enfim, não sei se eu respondi muito, não, mas essa dramaturgia que vem sendo construída, pelo menos esse é o viés que eu sigo. E para mim está sendo muito bom, assim. Você falou tem alguns duas espetáculos coisas que nasceram dentro da pandemia, né? Tem um espetáculo que vai estrear, é uma performance, na verdade, que é um dia volto para casa, um dia é de voltar, e ela vem justamente dessa necessidade, desse reconhecimento de si no teatro, né? E não só no teatro, mas tem gente de dança, tem poetas que participaram, e é uma performance que a gente gravou. Essa turma, especificamente, ela foi uma turma que teve aulas online e algumas aulas presenciais, porque ela aconteceu já no final do ano passado. Mas tem muita gente que começou a fazer espetáculo graças, assim, começou a passar pelo processo, né, dessas aulas online, que são aulas, na sua maioria, aulas práticas com inserções teóricas, e começaram a criar cenas pequenas, né, a criar partículas que podem se tornar em espetáculos, e eu venho acompanhando isso. Alguns eu digo, eu posso orientar, mas não vou poder dirigir, porque você não mora aqui também, eu não tenho tempo. Mas eu fico feliz quando eles mandam, né, essas respostas para mim. Então, eu sei que eu estou indo num caminho que é próspero, né, nesse boom desse teatro que é novo, que é cheio de novidade, mas eu acredito que também vai ter um limite dessas novidades, onde a gente vai precisar se tocar. Que bom que a vacina chegou, né? Vamos apelar para que ela se multiplique. Massa, nega. Tu falou duas coisas bem interessantes que eu queria retomar daqui a pouquinho, que tem a ver com ancestralidade e com memória. Quando você fala de aprender com os que passaram e de deixar para os que virão depois. Isso é muito legal, é um pensamento bem interessante para a gente discutir daqui a pouquinho, tá? Vamos ouvir agora Malu Bazan, que é outra multi também. Malu é atriz, diretora de teatro, pesquisadora, está desenvolvendo uma técnica nova agora nesse processo de pesquisa da pandemia. Atua aqui em Recife, ela é argentina, atua em São Paulo, mas atua um período aqui em Recife, trabalhamos juntas, muitas vezes. Dirigiu o espetáculo Soledad, A Terra é Fogo Sob Nossos Pés, com Hilda Torres. Eu faço a luz desse espetáculo, tenho essa honra. Já fez circulações nacionais, internacionais, enfim. Malu Bazan, fala um pouquinho pra gente aí. Eita, assim, é muito maluco, né? Porque sempre esses encontros são provocações, né? E só a fala da Gri já traz mil e outras coisas dentro do que eu ia falar, e assim... a primeira coisa é essa provocação da palavra dramaturgia, né? O quanto estar aqui com vocês hoje faz parte da minha dramaturgia, né? Do fato de eu, como artista, ter me deslocado para Recife e essa pandemia possibilitar esse encontro dessa forma virtual, né? Mas, assim, o quanto ela faz parte do meu histórico, isso é escrita, né? É nossa escrita, assim. E acho que, cenicamente, isso é o que vem me interessando já há algum tempo, né? Tanto no espetáculo Soledad, com o espetáculo Alice que eu tinha feito aqui em São Paulo, aí eu comecei a desenvolver como Agri, e eu acho que todos nós que somos artistas inquietos temos uma questão com a pedagogia também, né? Com a troca de conhecimentos, assim. Então,
eu fui criando um território de experimentação cênica que eu chamo da ideia e a cena, porque eu fui percebendo a quantidade de materiais que emergem do próprio artista e que muitas vezes o ator foi-lhe tirado, e olha que eu venho de um teatro clássico, de um grupo que trabalhava com isso, assim, foi-lhe tirado o direito da escrita, né? O direito da criação cênica a partir do próprio material, né? A partir do seu próprio corpo, né? E o quanto a dramaturgia cênica, né? Que escrita é essa que é para a cena? Por que ela não pode emergir da cena, né? E aí, nesse trabalho, eu falo que é para a criação de solos. E eu falo solos não como monólogos, solo como chão. A procura do artista como seu chão, né? Que criações podem emergir a partir dessa necessidade de fala. E eu acho que nessa pandemia, eu tive uma experiência, eu já venho com esse trabalho há alguns anos, mas nessa pandemia, me parece que gritou esse ímpeto em alguns atores, né? Tanto que eu estou experimentando fazer isso virtualmente também. Tanto pela possibilidade de encontros, que se amplia. Eu e minhas rodinhas nos pés adoramos a circulação. Acho que o artista tem que sair do lugar mesmo. Mas, de repente, parece que, assim, nossas horas, o que eu faço do meu tempo nessa pandemia, né? Tem que ser essencial. E parece que os atores volta a um lugar de o que eu mantenho, o que eu quero neste momento. E eu acho que isso está trazendo um tipo de dramaturgia, um tipo de cena autoral muito interessante. E aí tem um outro lugar que eu acho que também é incluído nesse mundo virtual, que é esse solo também está na nossa casa, né? Está no nosso cenário, quanto a gente também traz isso junto, né? Numa matéria como essa que a gente está trazendo, então essa dramaturgia também gera, e acho que sim, concordo com a Gri, assim, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o desgaste, mas eu acho que isso, já no teatro a gente discutia, né? Quando eu quero competir com o cinema, né? Se eu quiser fazer um teatro virtual competindo com o cinema, a Netflix vai ganhar, assim, sabe? Mas a gente tem um trunfo que é o encontro, né? E eu acho que a grande pesquisa cênica, virtual, que mexe também com material audiovisual, a grande questão para que vire teatro é onde eu provoco o encontro, onde tem diálogo, onde a plateia se sente recebida num evento ao vivo, mesmo virtual. Isso tem sido meu grande campo assim, de pesquisa nesse momento. Como é que ainda, em pandemia, num meio audiovisual, entre aspas, eu ainda causo o teatro, que é a arte do encontro, né? Como eu ainda sou influenciada como artista quando estou fazendo ao vivo pela respiração do outro, né? E eu acho que isso é uma pesquisa que ainda tem... Aí eu acho que a gente não esgota tão rápido, acho que a gente ainda está em pleno processo de descoberta de tudo isso, assim. Eu acho que isso é o que está me inquietando mais nesse momento. Como é que eu trabalho com esse meio, mas eu continuo fazendo teatro e não cedo a essa coisa que está fechada e que a pessoa consome quando quer, né? E sim que, assim, quer ver? Tem que ser junto. Como é que a gente faz isso? Para mim, é esse lugar da dramaturgia agora de pesquisa, né? Virtual, pandêmica, né? Amorosa. Eu acho que duas coisas interessantes é isso que você fala, esse olho no olho, né, do ao vivo, do parecer ao vivo, da conexão, da troca, que é diferente do audiovisual apenas do cinema. E essa coisa do afeto, né, desenvolver afeto nessa troca. Eu acho que as duas falaram um pouco sobre isso, é fundamental isso nesse momento, né, para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Carlos Carvalho. Boa noite. Gente, eu queria me reportar a uma experiência que eu vi, muito prazer, de Claudinho Ferrário, no Teatro Gambiarra, que ele improvisou nessa pandemia, numa casa do pai dele, lá em Gravatá, na cidade de Gravatá, e ele pegou uma garagem e disse que ali era o não lugar, ali era o teatro. Cara, bicho, eu fiquei impressionado, porque
ele fez a esposa dele com uma câmera. Isso que Malu falou, ele estava falando para mim, no meu olho, a câmera seguia ele, parecia que ele era o olhar, era o meu olhar, a câmera era o meu olhar o tempo inteiro na cena. E ele falava para mim e fazia para mim o espetáculo. Eu fiquei impressionado com o trabalho de Claudinho, ele contando a história de Martelo, que é um Mateus fantástico, de cavalo marinho, que conta uma história que ele foi para o inferno. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Mas, bem, então, eu tenho feito algumas leituras dramatizadas e tentando fazer uma leitura de fato dramatizada. Eu estou lendo esse texto para você. Em vez de que há uma tendência muito grande nos teatros, ao vivo, presencialmente, quando tem leitura dramatizada, é quase uma encenação. Tem figurinos, a pessoa sobe na cadeira, sai, anda e volta e sobe, fica de cabeça para baixo. E a leitura, a gente está vendo outra leitura, a leitura do corpo, a leitura de tal. E eu pensei agora, nessa pandemia, eu fiz 3 leituras com Germano Raiuti e Rosiane Talinsky. 3 leituras de Clarice Lispector e uma de um texto que Rosiane escreveu lá em 1972, naquele atentado nas Olimpíadas de Munique, que mataram 12 atletas israelenses e tal. E aí essa história desembocava no gueto de Varsóvia. Então, essa experiência nossa foi de buscar essa essencialidade. Eu estou usando a palavra para dizer para você, só a palavra, e a emoção que sai comigo da palavra. Foi muito interessante isso, resgatar essa coisa da palavra nessa leitura tradicional lá atrás, de alguém se emocionar ouvindo a voz de um ator, a entonação, a inflexão dele e a energia que sai dele. Acho que foi bacana. Mas eu sou de um tempo que teatro era feito com texto. Depois de sair de mesa, saía da mesa e ia para o palco. Fazia marca e tudo mais. Com o tempo, a gente foi fazendo um teatro bem diferente. Um teatro que o ator é o narrador dele próprio. Ele descobre a dramaturgia da cena. Aí eu comecei a pensar na dramaturgista da cena. E a minha pesquisa, essa palavra eu não gosto de dizer mais não, esse meu viver porque de muitos anos atrás, há uns 30 e tantos anos atrás, eu comecei a frequentar a roda de cavalo marinho e visitar as sambadas de maracatu de baque solto. Então eu vi um corpo, aquele corpo do brincante popular. O que é que me servia no meu teatro? Porque eu sempre uso um negócio, uma frase que eu digo, meu teatro, ele é nordestino, ele é brasileiro, e ele é universal, e ele é popular. Buscando aquela história que a Agrinês está falando, da minha identidade. Então, esse corpo dos atores que eu gosto de trabalhar, é esse corpo brasileiro, é esse corpo da malemolência. Eu tentei fazer uma partitura, confesso que não consegui escrever uma partitura, porque eu cataloguei em torno de 90 passos de frevo, fora outras danças,
e fora as atitudes, que eu chamo de atitudes corporais dos Mateus e dos Bastiões, das Catirinas, das Catitas, enfim, dos mestres caboclo, da caboclaria, que tem a ver com eu olhando o cara dançando maracatu de baque solto. Ele tem uma guiada, né? Tem uma lança cheia de fitas, joga essa lança para os lados e toca no chão. E esses caras trabalham no eito da cana, são trabalhadores da cana. Aí eu vi que aquela guiada é a enxada. A dramaturgia que eu trabalho hoje é uma dramaturgia do corpo e uma dramaturgia do texto. E no meio disso, conduzindo essa dramaturgia, tem a interpretação. Meus espetáculos são todos eles brechtiano e stanislavskiano. Eu faço esse diálogo entre os dois. Então, quando eu digo Stanislavski, eu digo física. E eu, quando falo de quando eu falo de Brecht, eu falo da narrativa. Mas eu não acredito num espetáculo só narrativo, em que o ator só fala, narra, comprometido com a história. Eu acredito que o ator precisa estar comprometido com ele, a verdade dele. Eu não gosto da emoção. Então, eu tenho tentado fazer esse diálogo. Inclusive, vou dar uma oficina agora pelo Funcultura, que é a psicofísica e o ator narrador, onde a gente vai descobrindo, passo a passo, aquilo que chamaram de método, que não é um método, né? E o ator vai descobrindo o que é o método dele, as circunstâncias dadas e por aí vai e tal. Só não entro na memória emotiva, tá? Não entro nesse negócio, não. Mas, enfim. Então, a gente trabalha com esse caminho de construir essa dramaturgia viva, pulsante, que o ator, ele é o dono da cena. A cena é do ator, a cena não é do diretor. A cena é do ator. Eu acho, inclusive, que a ditadura do diretor já passou. Já passou, principalmente nesse novo modelo colaborativo de se fazer, né? Cada vez mais, onde as pessoas se colaboram, se coadunam em fazer uma arte coletiva, cada vez mais, não só no fazer, mas também na troca de signos entre as linguagens. Eu acho que isso é bem importante mesmo. Eu acho que essa dramaturgia, essa pesquisa também passa muito por isso, né? De absorver informações das várias linguagens, vários signos possíveis, sobretudo nesse novo tempo, né? Aí eu queria resgatar aquele assunto lá que a gente começou a abordar com a fala de Agri, e Carlos também toca nisso quando fala do ator brincante, que é essa coisa da ancestralidade, da importância de resgatar essa memória de quem viveu, de quem nos ensinou, e de prospectar, de passar isso para o futuro. Quer falar um pouquinho disso, Agrinês, depois Carlos Carvalho? Assim? Isso tem a ver com sua pesquisa. Eu fiz um espetáculo, né? O Jorge Bordadas em mim foi justamente esse resgate. Eu senti que eu precisava, antes de qualquer coisa, desse resgate. Seria a minha fortaleza. E eu sempre ouvia, né, enquanto criança, que a gente aprendia ouvindo histórias. E a partir dessa escuta, a gente ia poder disseminar esse conhecimento, não dessa maneira de falar. Então, isso tudo já estava internalizado. E eu para eu me reconhecer, eu precisava voltar, né? Precisava saber porque os gostos que não eram só meus, que têm uma influência que é da tradição, e isso também reverberava na metodologia que era oferecida e de quem participava dos cursos. Então, esse reconhecimento de quem veio antes, eu entendo como um fator primordial para a gente se situar nesse meio em que a gente vive, o meio atual que a gente vive, e também orientar quem vem depois. Porque tudo que a gente vem vivenciando hoje vem reverberando, né, na gente hoje, graças ao não reconhecimento de quem veio antes,
ou saber quem veio antes e tentar não repetir tudo que foi feito, porque não é fácil você olhar para trás e reconhecer sua ancestralidade, né? Você muitas vezes teve ancestrais bem ruins, né? Que fizeram muito mal para a sociedade. E você, de alguma maneira, você vai perpetuando isso, né? Você vai internalizando. Então, enfim, essas coisas, elas não são fáceis de serem reconhecidas. E muitas vezes é difícil você se olhar no espelho e se ver. E você consegue se ver a partir do momento que você sabe quem é você. Para você saber quem é você sabe que você vem de pessoas. Então, esse reconhecimento ancestral eu vejo como um fator primordial, um fator muito importante, inclusive nesse reconhecimento dessa cultura que a gente vivencia. Carlos, a sua fala me contempla, assim, sabe? É muito feliz ouvir você dizer, eu vim desse teatro popular, desse teatro que passa por aqui, que passa por ali, mas que sabe, né, de onde vem o movimento daquela lança, né, que é justamente da enxada que bate naquele chão, que é para aquela cana. E aí a gente vai, porque isso é uma cadeia, né, é um elo de ligação, assim, é a cana, e quem plantou a cana, que cavou essa terra, né? E essas pessoas, elas são reconhecidas, elas não são. Então, o que é que eu tenho delas aqui? O que é que eu tenho dos donos dessa plantação de cana? E como é que isso vai... a musicalidade que eu ouvia lá, que eu vou trazendo para cá, que eu vou redirecionando aqui, que vai ser passada para frente. Então, eu acho que esse o resgate dessa ancestralidade, ele é muito importante, em todos os sentidos, culturais, sociais, políticos, ideológicos, filosóficos, né? E isso também faz com que a gente entenda muitas coisas. Eu via muitos mitos, né? Minha avó dizia, isso é um mito, a gente não sabe se isso é verdade, se isso é mentira, mas esses mitos explicavam muito das verdades que a gente, ou fazia com que a gente entendesse como o contexto, né, da situação que a gente vivia ou que a gente ia e que a gente vive hoje. Então, é muito importante. Você me perguntar isso, Heron, eu vou dizer uma coisa assim que eu ainda venho sentindo, né? Eu submeti o meu projeto de mestrado agora, esse ano de 2020. E em uma instituição ele não foi aprovado, a outra instituição eu vou submeter agora em 2021. Uma não era na minha área, era numa outra área, eu não vou falar porque eu acho que é antiético, mas aí a primeira vez que eu submetia meu projeto, que eu tinha coragem de submeter o meu projeto, né, a uma vaga do mestrado, e ele não foi aprovado, e eu achei que o projeto estava muito ruim. E pedi para uns professores acadêmicos lerem o projeto e não, ele está bem definido. Eu disse, então é a área que eu... E depois eu fui procurar saber. E o meu projeto, ele não teve valor acadêmico porque eu cito essas referências ancestrais. A minha pesquisa não é só feita por teóricos europeus acadêmicos, ela é feita por teóricos que escreveram dentro dessa matriz. Então, o Abdias Nascimento está dentro da minha pesquisa, o Joel Rufino está dentro da minha pesquisa, a mãe Amara, do terreiro Leobá Avanjua Ocoloy, ela está dentro da minha pesquisa. E aí, mãe Amara não é tida como uma teórica acadêmica, então, o meu projeto ele foi desqualificado por ausência de teóricos acadêmicos. E isso, para mim, é uma total falta de reconhecimento dessa ancestralidade, né? Como é que isso essa importância que ainda não é desse não reconhecimento. Então, eu fico questionando e eu bato nessa tecla. E aí, Agri, você só fala dessa coisa dessa ancestralidade, mas é importante. Isso não quer dizer que eu vou fazer sempre uma coisa tradicional, ou que vem, ou mitológica. Não, isso não quer dizer isso. Eu vou falar sobre outras coisas, mas eu preciso saber de onde eu vim, eu preciso saber quais são as fontes, eu preciso citar essas fontes. Foi através dessas fontes que eu comecei a sistematizar algo, então elas precisam ser citadas, né? Menino, tá um auê aqui, viu? Não sei se eu falei muito, não sei se eu respondi, mas é isso.
É isso, Agri. É impressionante como ainda é hipócrita essa relação com o que não é chancelado pela academia, né? Porque o que é estudar, por exemplo, os teóricos, se não buscar pessoas que vieram antes de nós e escreveram aquilo, né? E por que tem que ser aquelas pessoas com esse reconhecimento, com essa cátedra, enfim. É doloroso ouvir o que você diz, é doloroso, porque é de fato uma falta de respeito absurda com essa coisa mesmo de quem veio antes, né? Do saber popular, do saber da vida, da pele, do terreiro, e ainda e é muito frequente quanto a isso, né? Isso. Quando o Carlos fala da palavra pesquisa que pode ser incômoda, ou do método que não é método, né? Assim, o Stanislavski, o Brecht eram pesquisadores, eram pessoas que estavam tentando entender o seu fazer, né? Não era uma criação de método. E a gente os transforma numa referência acadêmica só porque vem de fora. Só posso desconstruir se eu tiver o que desconstruir, né? Mas é um parênteses, assim, que loucura, que inclusive essas referências não são nem porque são acadêmicas ou não, né? É o que a gente considerou o status ali, né? Assim, que triste mesmo, como você diz, é dolorido mesmo. Carlos, quer falar ainda dessa relação de memória? Você é um cara que pesquisa muita memória, valoriza muito a memória na sua pesquisa, e memória tem a ver com ancestralidade, tem a ver com ensinamento, tem a ver com legado. Quer falar um pouco sobre isso? Queria voltar um pouquinho, só dizendo, quando você vai para uma sambada, lá na Mata Norte, os caras são chamados, a gente chama eles de brincantes, mas eles não chamam, eles dizem que eles vão para brincadeira, vão para sambada, mas eles não se chamam de brincantes, eles se chamam de folgazão, porque folgazão vem do dia de folga, é o dia que eles brincam, é o dia da folga, aí folgazão, é bacana, né? E a relação do coletivo de um cavalo marinho, ou principalmente de um maracatu de baque solto, é incrível, porque é um bocado de homem, numa sambada. Fica de um lado um mestre, do outro lado um outro mestre, guerreando com a poesia, com o samba. Um canta um samba, o outro responde um samba, um canta um desafio. Na medida em que a noite vai avançando, o que acontece? Quem gosta daquele mestre, compra uma garrafa de vinho, compra uma garrafa de pitu e bota na perna dele, embaixo, no pé dele. Ou seja, depois de 2 horas de sambada, o cara está rodeado de garrafas. Aí ele dá uma parada e todo mundo bebe. Isso já é 1 hora da manhã. Lá para as 3 horas da manhã, o cara para novamente para beber. Está tudo bêbado. Dançando. Aí, Agri, a gente vê o cara dançando maracatu de baque solto, que é um passo de frevo, capoeira, maculelê. Eles dançam tudo misturado, que é o cavalo, que é o maracatu de baque solto, que é uma loucura, e cada um com um pedaço de pau desse tamanho, dessa grossura, desse tamanho na mão, ó, brincando, eles não estão fantasiados, não estão com aquelas roupas, mas eles estão brincando com aquele cacete na mão e a cabeça cheia de cachaça. Você não vê uma briga, você não vê um palavrão, você não vê. 5 horas da manhã tem um samba rápido, 3 linhas. Por que você não sabe que o outro responde? É 3 linhas. Pum, pum, pum. Até aí os caras vão enlouquecendo, porque a poesia vai levando eles. E aquela música é uma loucura. Aí daí você vê os trupés. Esses trupés você pode trazer para a cena. Assim como o frevo, etc. A minha ideia era instrumentalizar o ator com essa partitura. Eu faço isso, mas não faço como eu deveria fazer, porque eu não tenho elenco. Isso é uma merda, viu? Eu não tenho elenco, eu não tenho um grupo. Então, tem pessoas que trabalham comigo há alguns anos, mas eu não tenho um elenco.
não tem um grupo trabalhando sistematicamente, porque a vida vai empurrando você para outros cantos para manter sua casa, sua feira e tal, e aqui é difícil. Por isso que tiro o chapéu para o poste que vem mantendo uma pesquisa, mantendo um trabalho, mantendo um espaço. É arretado. Mas fala aí, Malu, por favor. Deixa eu provocar a Malu em outra coisa. Você vem desenvolvendo não sei se é consciente, não sei se é intencional, mas você trabalha muito com autoras, você trabalha muito com atrizes, você trabalha muito com esse universo feminino. Isso é muito legal de perceber, essa sensibilidade que você desperta, o olhar, né? O nosso olhar para esse universo. Me fala um pouco disso enquanto dramaturgia, Malu. É uma coisa que eu tomei consciência durante a minha trajetória, assim, né? Eu dirijo já há quase 10 anos, antes vinha dessa referência, como muitos de nós, né? De começar pelo palco, né? Como atriz, mas acho que no meu terceiro trabalho, alguém começou a dizer assim, mas, porque você mexe com a temática do feminino. Aí eu parei para olhar e falei assim, por que estão dizendo isso? E aí eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando tudo aqui, né? Assim, parte de mim. Se eu sou o filtro de café, e eu acho que essa é a arte que vale a pena, né? Que passe pelo meu corpo, não tem como não ter a mulher. Né? Não tem como não ser uma artista mulher dirigindo. Então, assim, eu fiz uma adaptação de um texto do Henry James, um texto masculino, isso, e a peça tocava muito pela temática feminina, pelo meu olhar, pelo olhar da dramaturga, né? Assim, não tem como negar. E eu achei isso muito bom, muito potente, quando isso é realmente porque passa por mim, e não como uma bandeira política só. Acho que fazer arte é político, né? Mas, assim, é muito bonito quando vem realmente do que eu também estou provocando nos outros, que é olhar para o meu solo, olhar para o meu útero, olhar para, né, da onde vem a minha voz e a minha dramaturgia, assim. E eu acho que isso também, eu fico pensando nessa conversa que a gente teve, quando a gente fala de dramaturgia, a gente não tem como não falar, como eu disse a Gri, a importância da escrita e da palavra. E aí tem um poeta que fala que a gente vai ter que reinventar algumas palavras porque a gente conspurcou demais, né? A palavra política, a palavra amor, e eu acho que no teatro acontece muitas vezes isso, né? Quantas vezes a gente ouviu a crítica, tá interpretado. Aí eu falo, mas peraí, não é nosso ofício. Tá teatral demais. Né? E eu acho que agora, com esse momento que a gente está vivendo, ou mesmo essa questão feminista, eu sou uma geração que eu sinto, eu tenho 43 agora, né, recém-feitos, que muita coisa que eu fui entender como machismo, como isso, foi na minha trajetória. Tem uma moçada aí de 20 anos que vem com uma clareza em outro lugar, né? E tem um feminismo da minha mãe, né, nos anos 60, que foi diferente, assim. Acho que a gente vai ter que reinventar os termos. Eu acho isso muito teatral, muito dramatúrgico, a gente ter que repensar as nossas palavras, né? Seja pesquisa, seja território, seja até o que é teatro. Tem uma pessoa na Argentina, um pesquisador, que ele dá aula dentro da filosofia do teatro. Eu acho já isso muito bonito dentro da academia, tem a filosofia do teatro. E ele fala, eu não posso olhar para isso que a gente está vivendo com os meus termos, eu tenho que olhar e reinventar palavras. Eu acho que a gente está tendo que nos reinventar, e eu acho que até essa questão de olhar para essa minha pesquisa sobre o feminino tem a ver também com esse lugar de visibilidade que a Gri fala, de que daqui a pouco eu olho para os... Eu sempre tive muita paixão por artes plásticas, vou olhar a quantidade de referências que eu tenho, são muito masculinas. Cadê essas escritas? Cadê esses quadros? Cadê, né? Então, acho que também é um lugar de ir me procurando nelas. Eu tenho usado muito esse termo, assim, né? De procurar essas escritoras, essas artistas mulheres, e essas pintoras, e essas poetas, né? Para me procurar, né? Para ir achando a minha voz. Que eu acho que é isso que a gente está falando o tempo todo aqui, né? De olhar para trás, não num lugar de cultuar ou de método fechado, né? Mas é para eu poder construir para frente. Né?
seja nas minhas referências ancestrais, seja na questão do teatro, seja na questão da academia, seja no lugar do feminino, assim. Soledad, você conseguiu imprimir uma cena, uma verdade que Hilda conseguiu muito bem, porque parecia não, Hilda também é Soledad. Hilda também é Soledad. Aquela mulher que estava lá interpretando Soledad é uma mulher convicta daquilo que ela estava dizendo, convicta, saía com uma verdade, além da dramaturgia da cena, que fluía muito bem. A cena dela com a mãe, você me fez chorar. Aquela cena. Mas também tem uma coisa aí, Carlos, que aí tem a ver com a minha pesquisa, que eu acho que no Soledad acontece, que não me interessa fazer um personagem como vou contar a história fora de mim. Isso seja num teatro do Chekhov, né? Tipo, a Sônia é assim, né? Não, é a Sônia dela, assim. Eu venho pesquisando muito aonde está o encontro da Hilda com Soledad. Isso é a dramaturgia. Aonde está o encontro bacana. da Malu com a Paula Rego, sabe? É sobre isto que a peça fala. Eu acho que o Soledad é intransferível. Se fosse só inverter, porque é meu encontro também com Soledad que está lá na dramaturgia, mas só se inverter, se fosse no meu corpo, já também seria mais uma camada. Ali é o encontro de Hilda com Soledad, né? E eu acho que isso é o que me torna interessante, inclusive se eu olhar hoje para uma peça clássica, para um Tilvânia, né? Se Sim. O Carlos Carvalho vai estar lá em cena fazendo Tilvânia, não me interessa o Tilvânia do Chekhov, me interessa aonde está o encontro do Carlos com esse Tilvânia, né? Já aceitei. Vamos fazer! Muito bom, muito bom. Tem uma coisa ainda para a gente partir para os nossos finalmente. A Agri até tem um compromisso daqui a pouquinho. O Soledad vem passando por uma trajetória, por uma busca da Soledad. O espetáculo Soledad vem fazendo o caminho que a Soledad fez. Então a gente teve na terra onde ela nasceu, na terra onde ela se criou, onde ela treinou, onde a família dela atuava. Então essa dramaturgia viva vem se construindo a partir dessas memórias, dessa pesquisa, desse revisitar os caminhos da Soledad. E a gente percebeu o quanto em 5, 6 anos isso evoluiu em cada um de nós que está no processo, como isso evoluiu na dramaturgia, na própria cena, na interpretação de atriz, sabe? No olhar, no choro, na lágrima, no olhar para a plateia e ver a irmã de Soledad, sabe? Ver a mãe de Soledad, ver o tio de Soledad ali sentados, vivos, sabe? De citar nomes na peça que estão ali sentados, que foram militantes, que lutaram, que foram presos. Isso é dramaturgia também, sabe? Dramaturgia que se transforma, que se retroalimenta com o próprio trabalho, com a própria trajetória do trabalho. A gente ficaria aqui a noite toda, mesmo sem cerveja, sem café, mas a nossa proposta aqui é, de fato, um encontro um pouco mais enxuto, para que a gente deixe um gostinho de quero mais. Eu queria pedir já para a gente começar a fazer nossas considerações finais. Vou começar por Agrinês, perguntando, e aí você já pode se despedir, não, Agri? Quais as perspectivas que nós temos daqui para frente? Esse hiato, esse período que a gente reconstruiu esse teatro que é novo, que está sendo reconstruído, eu digo isso para os meus alunos lá no SESC, gente, a gente estuda a história do teatro depois de acontecida, por livros, ou por vídeos, ou por relatos de pessoas que passaram. A gente está passando por um momento de transformação agora. Estamos vivendo esse momento de transformação no teatro, sabe? Essa pandemia trouxe isso para nós. É uma nova linguagem, é um novo teatro. E quais as perspectivas depois disso? A vacina do jacaré está chegando, e aí? Isso vai acabar? Volta a cena? Fica o híbrido? Isso fica, sabe, ainda no nosso fazer? Como é que vocês veem isso? Como é que você pensa isso, Agrinês? Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Então, eu acho que essa é a consciência de que a gente está, de fato, né? Não precisa estar lá nos livros. Isso aqui também vai estar nos livros em algum momento, mas a gente precisa ter essa consciência de que a gente está escrevendo essa história, né? Nós fazemos parte disso. Essa história precisa ser construída. É engraçado ouvir Malu falando de Soledad, e como a gente, enquanto mulher, se reconhece lá, né?
Mas, por exemplo, quando a gente fala das novas narrativas, as novas narrativas são narrativas que já existem, mas que não são visíveis. Então, a construção dessa história, esse meio, né, esse momento pandêmico fez com que houvesse um boom dessas histórias, dessas novas narrativas, dessas histórias que estão se construindo a partir de uma reconstrução, né? Eu acho que esse momento que está vindo aí, ele vai ampliar, né? Eu falo da perspectiva da minha perspectiva e da perspectiva das minhas irmãs pretas, por exemplo, porque eu tenho esse poder de fala, né? Eu não posso falar das outras irmãs. Então, é um ressignificar não só da pretitude da mulher preta, mas um ressignificar, por exemplo, enquanto feminismo, onde é que esse feminismo está nesse momento, nessa atualidade, que ele no futuro, e onde é que a gente se insere, a gente enquanto mulher preta, porque antes o feminismo as mulheres pretas não eram do movimento feminista, porque enquanto as mulheres brancas estavam lá lutando, né, por seus direitos, as pretas estavam em suas cozinhas, estavam cuidando dos seus filhos, dos seus netos. Então, esse é o momento dessa reivindicação, desse abraçar, né, porque quando se fala desse encontro, a gente está nesse encontro, e é muito importante esse encontro, mas eu acho que esse momento faz com que a gente amplie e se posicione nessa escrita, dessas novas dramaturgias que estão vindo, essas múltiplas dramaturgias, né? E que a gente se insere enquanto pretitude, enquanto artista, enquanto reivindicar, enquanto movimento político, enquanto mulher, né? Eu falo também enquanto mulher. Então, eu acho que esse momento ele fez com que a gente pudesse escrever coisas que a gente vai poder executar, de fato, visualizando amanhã, quando a vacina do jacaré já chegou, quando estivermos todos, né, com as nossas caudas, então a gente sabe quais são os caminhos que a gente vai. Eu já estou até de verde, só faltou o alvo aqui. Alvo! Sou eu! Eita, mamãe. É isso, gente, gratidão, viu? Gratidão por esse encontro. Beijo enorme, Preta. Tu sabe que eu sou teu fã, né? Elô, beijo pra tu também, vice. Obrigado. Coisa linda. Malu Bazan, como são as suas expectativas para esse novo tempo? Né, pegando carona aqui na Gri, me veio a Conceição Evaristo com a palavra dela, né, escrevivências. Né? Quando eu falo da gente ter que reinventar palavras e tá ela lá como um lindo, né, lugar de reinvenção, eu acho que está em pleno momento de uma dramaturgia escrita pelas nossas vivências, assim. E o Heron me conhece bastante, assim, sabe o quanto eu sou utópica e vivo com a cenourinha que o Galeano fala, para isso que a utopia serve para nos levar para frente, assim. Eu espero que a gente, muito mais do que se vai continuar no virtual ou não, que a gente não jogue fora achando que isso aqui é um limbo, né? Isso trouxe um ato de resistência para a gente, de dizer, do jeito que for, eu não vou parar, né? De provocar encontro, né? Assim, acho que isso é o maior dos aprendizados dessa experiência. Entender as essências, entender essa potência do encontro que possibilita, né? Agora, por exemplo, eu estou a 3.000 quilômetros de vocês, né? E se eu tivesse na sua casa do lado, estaríamos no mesmo sistema, né? Então, assim, que a gente não perca isso e seja engolido quando a gente puder estar na nossa casa, no nosso palco, assim. Né? Eu acho que é mais importante do que manter um teatro onde tenha o audiovisual, é manter esse teatro resistente, que inclui a nossa casa, as nossas possibilidades, que não deixa o outro para trás, né? Que se coloca num lugar de encontro independente da distância, né? Eu acho que isso é o que eu almejo que a gente leve e isso acho que é muito político, né? Pensando em reinvenções de palavras, eu acho que isso é um fazer
em si político, fazer poesia é muito político hoje, né? Acho que é isso. Obrigado, Loura. Um prazer estar com você aqui. Espero que tudo isso volte ao normal para a gente possa arrumar as malas e ir embora para a Espanha para nossa turnê internacional agora aprovada no Funcultura, né? Espanha, Portugal, Argentina, né? Vamos Rodinha nos pés, até o país onde eu nasci. Obrigado, um prazer estar com você aqui. Carlos Carvalho, suas expectativas, suas considerações. Eu preciso ser esperançoso, porque esse é um tempo de guerra. Eu costumo dizer uma frase que não é minha, não sei nem de quem é, que não basta a gente nascer humano, a gente tem que se tornar humano. E a gente está sentindo, eu percebo uma desumanidade enorme. E essa desumanidade afasta as pessoas das artes. Eu penso que é um ato heróico a gente está fazendo, sempre foi, mas acho que agora é muito mais difícil. O nosso carroção é esse aqui, ó, é onde a gente está. O grupo de comédia dell'arte é esse aqui, somos nós, o carroção é essa telinha. Agora, nesse momento, né? Então, eu preciso ser esperançoso, mas o tempo é de guerra, e eu, como Hermílio Borba Filho, sou contra todas as guerras, todas as injustiças, enfim. Mas a gente está lutando para nos tornarmos mais humanos e ajudar as pessoas a olharem o outro com outra maneira, com um olhar mais fraterno, um olhar mais aberto, mas é isso. Não quero deixar esse... Lutemos sempre. Lutemos sempre, a luta continua. A luta continua, companheiro. Gente, muito obrigado mesmo. Prazer, Carlos, prazer, Agri, Elô, Malu, todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado mesmo. Para quem está assistindo a gente, fica aí com essa programação do Espiral das Artes, programação vasta, de várias linguagens, um projeto lindo. E boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. Beijo grande, obrigado por estar aqui com a gente. Beijão para vocês, adorei vê-las. Cheiro, Elô, cheiro, Agri, cheiro, Malu, cheiro, Carlos, coisa linda.